Todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez na vida um sapo, uma rã, uma perereca ou uma salamandra. Esses animais vertebrados pertencem à classe dos anfíbios. Eles têm, em sua maioria, o que chamamos de vida dupla, com uma fase de vida larval aquática e outra fase terrestre após a metamorfose da larva. E é quando eles atingem a idade adulta que passam a ter um papel essencial no ecossistema, serem predadores de invertebrados, como aranhas, escorpiões e vários tipos de insetos. E muitos invertebrados, a gente bem sabe, são pragas, por isso a humanidade depende muito dos anfíbios. Eles vivem em praticamente todos os continentes do planeta, com exceção da Antártica. E claro, é por conta das baixas temperaturas, já que eles são animais de sangue frio. Alguns animais, aves e mamíferos, como a gente tem a temperatura corporal interna sempre constante, regulada pela nossa fisiologia. É sempre no caso das pessoas, 36, 37 graus. Os anfíbios não. Eles dependem da temperatura do meio ambiente para regular a própria temperatura. Então oscila de acordo com a temperatura ambiental. Então, num local como a Antártica, que você tem temperaturas baixíssimas, muito abaixo de zero, eles não têm chance, eles congelariam. O Brasil é o país com o maior número de espécies de anfíbios conhecidas em todo o mundo. O último levantamento oficial de 2021 apontava para a existência de 1.188 espécies descritas encontradas em terras tupiniquins. O clima e a alta diversidade de biomas, ricos em microambientes, favorecem essa liderança. Mas tem muitas espécies ainda para serem descritas por aqui. Até um estudo que foi publicado em 2020, ele estimou, a partir de modelagens, que cerca de 25% das espécies de anfíbios brasileiras ainda não foram descritas. Então, de certa forma, é mais um indício de que a gente ainda está caminhando nesse campo do conhecimento, né? E tudo isso mostra a importância de se investir em pesquisas básicas na área de biodiversidade, né? E é justamente essa uma das especialidades do grupo de pesquisa liderado pelo professor Célio e do qual o Marcos faz parte lá na Unesp de Rio Claro. Por meio de pesquisas científicas, eles identificam, descrevem e nomeiam novas espécies de anfíbios. A última delas foi uma espécie de sapo encontrada no Parque Estadual da Serra Negra, em Minas Gerais. Batizada de Crossodactylodes serra negra, ela foi localizada no topo de uma montanha na Serra do Espinhaço, lá no município de Itamarandiba, e provavelmente só existe ali mesmo pela região. O trabalho de identificação durou anos e só foi possível depois de 2 expedições até o local para coletar exemplares do sapo e de muita dedicação em laboratório. Como que a gente sabe que se trata de uma nova espécie? Então, no caso do Crossodactylodes serra negra, a primeira suspeita veio diante de uma característica da coloração da espécie, né? Então, essa espécie ela apresenta os dedos alaranjados, ao contrário das demais espécies de Crossodactylodes. Isso foi um primeiro indício assim para a gente. E a partir dessas novas coletas, né, a gente conseguiu mais amostras. Então, quando a gente coleta uma espécie, a gente tira uma pequena amostra de tecido e, com isso, a partir de técnicas de laboratório, a gente extrai o DNA desse tecido, que pode ser um pedacinho de músculo ou do fígado da espécie, e a gente sequencia alguns fragmentos de DNA. E no caso do Crossodactylodes serra negra, essas análises também revelaram que a espécie tinha diferenças muito marcantes em relação aos outros Crossodactylodes. Então foi mais um indício, né? E por fim, nós analisamos a morfologia de forma mais detalhada, e a gente identificou uma série de características exclusivas da espécie, né, que conseguem distingui-la dos demais Crossodactylodes. Mas enquanto novas espécies vão sendo descobertas, outras, muitas delas, aliás, estão ameaçadas.
é que os anfíbios compõem um dos grupos de animais mais sensíveis às mudanças climáticas que estão em curso em todo o mundo. A degradação ambiental pode diminuir drasticamente a população ou até mesmo extinguir algumas delas. O professor Célio explica que, como os anfíbios respiram também pela pele, o derretimento das calotas polares, por exemplo, e o consequente aumento do nível do mar pode fazer com que a água salgada invada áreas baixas do planeta. É a chamada transgressão marinha, que pode atingir o litoral brasileiro, que tem florestas, restingas e outros biomas que abrigam dezenas de anfíbios. E haverá mais consequências depois disso. Deve haver um efeito em cadeia na sequência com a eliminação dos anfíbios. Porque eu falei anteriormente que eles são predadores de invertebrados. Então a gente vai perder um grupo importante de predadores de invertebrados, isso vai fazer explodir possivelmente populações de certos invertebrados, alguns deles que podem ser pragas para a agricultura ou problemas para a saúde pública, que transmitam doenças. Nós estamos cansados de saber que vários insetos, particularmente pernilongos, transmitem doenças graves para os seres humanos. Não são só pernilongos, tem vários outros. Pernilongo é o que vem mais na mente da gente. Então, esses animais vão perder um controle importante na natureza, que seriam os anfíbios. Outro efeito em cadeia seria que os anfíbios são alimento de diversos outros animais. Peixes predam anfíbios, répteis predam anfíbios, aves predam anfíbios, mamíferos também. Até alguns invertebrados se alimentam de anfíbios. Muitos vão ficar sem comida. Existem animais que são especializados em comer anfíbios. É assim que funciona a natureza. Eles não vão ter comida e vão morrer também. E aí isso é um efeito dominó, porque a morte deles vai gerar a morte de outros. Você afeta todo o ecossistema. É por isso que estudar a fauna e a flora brasileira, identificar as espécies e entender as particularidades de cada uma é essencial para se criar políticas públicas de proteção a elas. Afinal, como vimos, a morte de anfíbios vai afetar a própria vida humana na Terra.